e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça, de compreendermos a sua palavra. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como, pois, ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos, e aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônicos e perplexos interpelaram uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Amém? Amém. Até o verso 13, queridos. Oremos. Pai amado, justo, santo, fiel, bondoso Deus e eterno Pai, nos dê pela sua palavra a graça do conhecimento e também que essa palavra opere em nossos corações nessa manhã, porque somos completamente carentes, Pai. Que essa tua palavra possa gerar em nós somos carentes, Pai. Que ela gere em nós a fé necessária para viver nesse mundo em conformidade com a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje nós vamos meditar em Atos. E, se o Senhor quiser, estaremos orando esta semana. Se o Senhor quiser, nós vamos dar continuidade na exposição de Atos dos Apóstolos. Mas hoje, especificamente, eu quero falar para a igreja sobre os Atos dos Apóstolos, mas também, principalmente, os Atos do Espírito Santo. Vejam, irmãos, nós falamos ou temos falado bastante sobre a palavra, mas talvez nos últimos dias não temos falado tanto sobre o Espírito Santo e os seus dons e a graça de sua operação, ok? Não temos honrado talvez o Espírito Santo como deveríamos. E isso porque geralmente na nossa limitação, quando nós nos dedicamos a aprender um aspecto da palavra de Deus, sempre excluímos o outro. Quando nós nos inclinamos para aprender algo da palavra de Deus, uma doutrina nova, não nova na Bíblia, mas nova para nós, aí nós geralmente deixamos outra de lado. Isso é o nosso lado humano e limitado, que faz isso. Então,
hoje nós vamos falar sobre o dia em que o Espírito Santo desceu do céu para habitar na igreja. Amém. O dia de Pentecostes. São 2000 anos desde que Cristo subiu ao céu. E tudo indica que não houve nenhum período na história da igreja como na época dos apóstolos. Porque naquele período nós vemos um crescimento extraordinário da igreja do Senhor. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Não vemos, nesses últimos 2000 anos, um crescimento tão exponencial quanto houve no início da igreja, na era apostólica. Naquela época, milhares de pessoas realmente se convertiam, e esses milhares geravam milhares, que gerou milhões. Isso nos primeiros anos da igreja, após a ascensão de Cristo. Atos dos Apóstolos conta a história do início da igreja em Jerusalém e termina com um relato da chegada do apóstolo Paulo a Roma. Nós sabemos, irmãos, que Atos é um livro com um final inacabado. E por que Deus quis que fosse assim? Todos nós dizemos, com fé em nosso coração, que o livro de Atos dos Apóstolos, que conta o início da igreja, é um livro inacabado porque nós estamos escrevendo a história desse livro ainda hoje. Você sabia disso? Se você ler o último capítulo e o último versículo, os últimos versículos, você vai perceber que o livro ele não tem fim. Ele termina narrando a chegada de Paulo em Roma como prisioneiro e de repente para. E por que isso? Porque nós, irmãos, somos a continuação dessa história. Devemos honrar isso. No livro de Atos, nós encontramos a história dos 12 apóstolos e como eles estavam em Jerusalém até que se inicia a perseguição, que os espalha a pregar o Evangelho por todo o mundo, até chegar 30 anos mais tarde, a chegada de Paulo em Roma. Então, nós estamos lendo, meditando no livro de Atos, que narra 30 anos da história da igreja. Lucas é o escritor de Atos, ok? Assim como ele recebe ou tem a autoria do Evangelho de Lucas, e ele fala dos principais acontecimentos do início da igreja de Cristo no mundo. E no capítulo 1 nós temos um resumo desses acontecimentos do livro de Atos. Vê comigo, Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra. Isso aqui é Jesus falando, irmãos. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Nesse verso 8, nós encontramos um resumo de tudo o que aconteceu em 30 anos da igreja. Realmente, o Espírito Santo desceu sobre eles. Verdadeiramente, os cristãos se tornaram perfeitas testemunhas de Cristo. Foram espalhados de Jerusalém até os confins da terra e obedeceram à voz do Senhor, que os ordenou a irem para pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então, nós temos aqui um livro muito abençoador para a nossa vida. Devemos lembrar que Atos é um livro histórico. Ou seja, nós não estamos lendo apenas doutrina. Nós não estamos lendo apenas ensino, mas fatos ocorridos e documentados na Bíblia. Nós estamos lendo a história da igreja, assim como você vive sua história hoje. Outra coisa importante, quem é o Espírito Santo? Parece uma pergunta estranha, podemos dizer assim.
Mas muita gente fala do Espírito Santo sem ter conhecimento, assim como várias outras verdades e aspectos da Bíblia. Vamos entender algumas coisas aqui. Quem é o Espírito Santo? Primeiro, ele não é uma força. O Espírito Santo não é como uma eletricidade. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é como uma força, um impulso. Que o Espírito Santo é como algo que você sente. Se você não sente, não é o Espírito Santo. Se você não sente a sua força, o Espírito Santo não está ali. Isso não é verdade. Número 2, o Espírito Santo não é uma coisa como uma fumaça ou um som. Apesar do texto que nós lemos falar que o Espírito Santo, na sua descida, teve ou fez um som de vento, ele não é o vento. O Espírito Santo não é uma fumaça. O Espírito Santo não é fogo. Se você perguntar para alguns cristãos o que é o Espírito Santo, ele vai dizer é fogo. Não é. O Espírito Santo não é uma sensação como um arrepio, calafrios ou emoções. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo não tem controle. Nós não temos, melhor dizendo, controle sobre ele. É ele quem controla tudo, porque ele é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito de Deus. Quando Paulo fala em Efésios para ficarmos cheios do Espírito Santo, ele não está dizendo para ficarmos cheios de uma substância. Apesar de que a linguagem usada por Paulo é como se ele estivesse dizendo que nós somos um recipiente que se enche de um determinado produto, podemos dizer assim. Na verdade, ele está usando apenas uma figura de linguagem, porque estar cheio do Espírito Santo nada mais é do que estar cheio de Deus. Amém, queridos? Vamos entender por que ele é chamado de Espírito Santo? Porque nós temos espírito, mas o nosso espírito é o nosso espírito humano. Os demônios são seres, por exemplo, espirituais. E Deus, pela sua palavra, quis que fosse feita uma distinção, uma diferenciação. Quando se fala do Espírito de Deus, é importante que entendamos que esse Espírito é diferente do Espírito do homem e é diferente dos espíritos, como anjos e espíritos malignos, porque ele é santo. Por isso que ele deve sempre ser chamado de Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo e o seu principal efeito. Se vivermos cheios do Espírito Santo, ou cheios de Deus, qual é o principal efeito disso em nossa vida? Será que é cair, rolar, arrepiar e correr, como muita gente pensa? Vamos deixar claro uma coisa. É possível que na operação do Espírito Santo certas evidências físicas aconteçam, como cair, correr, arrepiar-se na presença de Deus, na presença do Espírito Santo? É possível que isso aconteça? É claro. É claro, porque nós temos sensações em nossos corpos. Ok? Mas isso não significa, ok, que é o efeito do Espírito Santo. Na verdade, é a nossa reação ao Espírito Santo. Tem gente que pensa, estou me arrepiando, o Espírito Santo está me tocando. Não, você está se arrepiando porque você se arrepia. Olha que revelação profunda. Porque se você tiver frio, você se arrepia. Se você tem um susto ou toma um choque, você se arrepia. Mas qual é a evidência de que alguém está cheio do Espírito Santo? Qual é o primeiro sinal? Repita comigo: santidade.
Mais alto, diga santidade. Se alguém está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, é uma pessoa que evidentemente em suas obras ela demonstra estar separado do mundo e do pecado. Amém, queridos? E por fim, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, nós podemos dizer que Atos dos Apóstolos poderia, por qualquer um de nós, ser chamado de esse livro de Atos do Espírito Santo e dos Apóstolos. Porque tudo que os apóstolos fizeram aqui, não fizeram sozinhos, mas na verdade só obtiveram sucesso pelo poder do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. O crescimento que essa igreja experimentou os seus primeiros 30 anos foi uma operação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Devemos compreender o crescimento da igreja, que foi uma ação do Espírito Santo que desceu sobre os discípulos a partir do dia de Pentecostes. E é isso que nós vamos ler hoje, ok? Então, lembrando, no capítulo 1, no verso 8, Jesus disse: fiquem em Jerusalém. Jesus estava falando com seus discípulos, e se vocês lembrarem bem, depois que Jesus disse isso, o que aconteceu? Ele foi elevado aos céus, ele subiu de volta para o céu. Mas antes de ir embora, ele olhou para os seus discípulos e disse: fiquem em Jerusalém, até que venha sobre vocês, ou se cumpra em vocês, ou desça sobre vocês a promessa do meu Pai. E que promessa é essa? A promessa do Espírito Santo descer e habitar, viver na igreja. Essa promessa havia sido dita no Velho Testamento, no livro de Joel. O Espírito Santo, a promessa do meu Pai descer sobre vocês. Jesus havia falado anteriormente aos seus discípulos que ele iria para o Pai, mas não os deixaria órfãos, porque o Pai enviaria para estar conosco, para estar com a igreja, quem? O Espírito Santo. Ele nos lembrará todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, quando nós nos lembramos, essa é a diferença em alguém, ou de alguém que conhece a Bíblia e alguém que é lembrado pelo Espírito Santo da Bíblia. Existe uma grande diferença. É um relacionamento mental apenas, e um relacionamento mental e espiritual. Esse é o perfeito. Quando o crente vive na influência do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos lá, verso 1. E algumas coisas que eu tenho certeza que você talvez ao ler ficou assim meio na dúvida, agora vamos tirar. Capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem são esses todos? Os discípulos de Cristo, ok? E primeiro, vamos entender o que é o dia de Pentecostes. Pentecostes era um festival judaico, também conhecido como Festa das Semanas ou Dia dos Primeiros Frutos. Era exigido na lei de Moisés que os judeus fossem a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano para cumprir o calendário judaico. Você vai ouvir sempre falar isso. O calendário judaico. O que significa o calendário judaico? Basicamente, ou pelo menos, 3 festividades religiosas anuais que os judeus que iam para Jerusalém, eles vinham de todos os países vizinhos. Onde tivesse judeu, eles peregrinavam para lá. E nós encontramos essa lei em Deuteronômio, capítulo 16, verso 16. As 3 festas do calendário judaico que exigia que os judeus descessem ou subissem a Jerusalém era a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, significa que provavelmente por volta das 6 horas da tarde, porque o dia naquela época era contado
contado de 6 da manhã a 6 da tarde. Noite não era contado, ok? Nós hoje temos a tradição de contar as 24 horas do dia. Lá era dia e noite, ok? Então, cumprindo-se o dia, provavelmente o final das festividades, por volta de 6 horas da tarde, os discípulos de Jesus estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o que eles estavam fazendo lá, irmãos? Eles estavam em oração, eles estavam em comunhão, aguardando aquilo que Jesus os havia orientado. Fiquem em Jerusalém até que venha sobre vocês. Amém? Verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aqui nós obtivemos mais informações. Primeiro, eles estavam numa casa e estavam assentados. Eles não estavam como nós estamos aqui agora, não estavam em culto, ok? Primeira informação que temos é que veio sobre eles, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Perceba o seguinte: veio um som, ou seja, na descida do Espírito Santo, todos que ali estavam perceberam auditivamente um som como um vento. Não entenda como se fosse um vento. Fez um som semelhante ao vento quando o Espírito Santo desceu. Não é que eles estavam no lugar e de repente veio aquele vento. Não, é um som apenas, ok? Mas um vento impetuoso. O que significa isso? Um vento forte, um vento agressivo. Encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Esse vento, irmãos, ou som de vento, representa o poder invisível do Espírito Santo que encheu todo o lugar onde eles estavam reunidos. Verso 3. Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Mais uma vez, não é que as línguas fossem de fogo, mas como que de fogo. O que significa isso? Significa que foi distribuído nessa descida do Espírito Santo sobre todas as pessoas que ali estavam reunidas. Todas receberam o Espírito Santo. E a evidência, quando o Espírito Santo desceu, a primeira evidência foi ouvir. E quando pousou sobre o Espírito Santo, ok? A segunda evidência foi o quê? Ok? E apareceram distribuídas entre eles, em algumas traduções que foram vistas, línguas repartidas como que de fogo. Então aqui temos duas sensações: ouvindo e vendo. Eles ouviram e testemunharam com seus olhos que o Espírito Santo, quando foi derramado sobre todos que ali estavam, eles começaram a falar línguas estranhas. Línguas que são chamadas como que de fogo. Por quê? Porque se refere ao poder e à manifestação. Não é fogo natural, mas é como fogo que arde, que queima e que é poderoso. Amém, queridos? Amém. Pousou sobre cada um deles. Em Atos capítulo 1, verso 15, diz que estavam reunidos ali aproximadamente 120 irmãos, entre homens e mulheres, e os 12 apóstolos, incluindo aí Matias, né? Louvado seja Deus, que na verdade estava entre eles, mesmo ainda não tendo sido escolhido, ok? Mas já estava ali. Ora, verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Cheios do Espírito Santo, eles falavam outras línguas ou diversas línguas. Então a evidência inicial de que eles estavam cheios do Espírito Santo foram todos eles falando diversas línguas diferentes. E nem eles próprios, naqueles
segundo, naquele momento, sabiam que línguas estavam falando. Depois é que vai ser revelado isso. Amém, queridos? Amém. Então o Espírito Santo desce sobre os discípulos, eles ouvem ele chegando, ele desce e enche todas as pessoas. Já sabemos que ficar cheio do Espírito Santo é ficar cheio de Deus. Então Deus enche aquelas aproximadamente 120 pessoas e eles começam a falar línguas estranhas. Essa é a informação que temos. Verso 5. Olha só que interessante. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Por que tinha tanta gente em Jerusalém, irmãos? Estavam em Jerusalém judeus piedosos. O que significa isso? Judeus religiosos. Porque aqueles que saíam, judeus que saíam de seus países e peregrinavam para Jerusalém, eram os judeus que, para eles, a religião era importante. Eram judeus fiéis, piedosos. É isso que significa. E eles vinham de diversas nações para a festa de Pentecostes, cumprindo assim o calendário judaico. Mas vamos entender mais. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. O som que os 120 discípulos falavam, o som que afluía deles era tão alto que começou a juntar a multidão de pessoas na porta daquela casa. As pessoas começaram a encostar e eles foram ficando perplexos com o que eles estavam ouvindo. E você vai entender o porquê dessa perplexidade, o porquê que eles ficaram atônicos, ou seja, surpresos, sem entender nada. Por quê? No verso 6 diz que cada um ouvia alguém em sua própria língua materna. Verso 7. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Vamos entender agora. Os judeus galileus, ou seja, aqueles que eram da Galileia, todos os discípulos de Jesus, todos os apóstolos de Jesus eram galileus, com exceção de Judas Iscariotes. Todos os outros eram galileus, ou seja, eram da região da Galileia. E por que essa diferenciação? Por que as pessoas que estavam em Jerusalém, ouvindo eles, disseram: eles não são galileus? É porque é o seguinte, naquela época, a língua que se falava nessas nações, desses países que existiam naquela época, a língua que era semelhante ao inglês para nós hoje, que você chega em outro país, se você falar inglês, você vai conseguir se virar, ok? Mesmo não sendo o inglês a língua daquele país que você foi. Assim era o grego naquela época. O grego era a língua que se falava em diversos países, era a língua secundária. Mas cada país tinha sua língua materna. Estão comigo? Amém. Para os judeus, era o hebraico. E esse hebraico já era um pouco misturado com o aramaico, que era uma língua mais antiga falada pelos judeus. E os judeus que viviam na Galileia, eles eram considerados judeus do interior, porque viviam a 100 quilômetros de Jerusalém. Naquela época, 100 quilômetros era uma distância muito grande. 100 quilômetros da capital. Então, basicamente, o que chamava a atenção dos judeus da Galileia era o sotaque. E quando eles falavam, mesmo quando eles falavam em grego, o grego deles saía misturado com o aramaico, que era aquela língua antiga judaica. E eles tinham um sotaque característico. Basicamente, irmãos, é como se nós, do Nordeste, chegássemos no Sul e fôssemos pedir um sorvete. Quando abríssemos nossa boca, o pessoal ia dizer: é nordestino isso aí. Então, o nosso sotaque nos denuncia. Nós não percebemos, os outros aqui percebem. Eu cheguei no interior de São Paulo e um dia estava com uma pessoa de lá
e a pessoa disse assim, nós estávamos decidindo se íamos para um determinado local. E um irmão em Cristo disse assim, nós não vamos? Eu disse, como é? Disse, nós não vamos? Eu disse, repita aí por favor, mas eu já tinha entendido, é porque eu queria ouvir, sabe? Ele disse, nós não vamos? Mas ele fala, eu não consigo falar junto, mas eles falam junto. Ele, nós não vamos, nós não vamos. Me permita falar essa brincadeira aqui. Eles falam de uma forma que sai as três palavras formando uma só. E eu fiquei rindo com aquilo, e eles fazem o tempo todo. Se não me falha a memória, os goianos também fazem isso. O sotaque denuncia. Então as pessoas que estavam reunidas de outras nações olharam para aqueles irmãos e viram que eles eram galileus. Lucas fez questão de deixar isso claro, sabe por quê? Porque o que o Espírito Santo estava fazendo aqui era algo muito maior, irmãos. Muito maior. Os irmãos estavam cheios do Espírito Santo? Sim. Estavam falando em outras línguas? Sim. Porém, na verdade, você vai ver que o texto diz que aquelas pessoas de outras nações estavam ouvindo na sua própria língua do seu país. E não estavam ouvindo qualquer coisa, eles estavam ouvindo as grandezas de Deus. Olha que coisa! Na sua própria língua, sendo que eles conheciam a Deus porque eram judeus, eles conheciam a lei. Mas eles viviam em países que tinham línguas características, línguas nativas de cada país. Amém, igreja? Amém. Olha só, línguas estranhas. Olha, tinha verso 9. Tinham pardos, medos, elamitas, pessoas da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. Tinha gente do Egito, da Líbia, de Cirene, e tinha os romanos. No dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, Deus, em sua soberania, escolheu aquele dia especial. Por quê? Porque ao revelar aquelas pessoas de várias nações as suas grandezas, ele estava evangelizando através da boca dos discípulos. Veja que o propósito de Deus era que o Espírito Santo banhasse a igreja, que fosse derramado sobre a igreja, sim, mas que já avançasse mundo afora. Quero lembrar os irmãos que naquela época aqueles povos não sabiam que existiam outros continentes. Até sabiam, mas os continentes que estão interligados, né? Para o lado do Oriente. O nosso continente, por exemplo, aqui no Ocidente, ok? Eles não sabiam da existência. Dizem os mais antigos que até tem um ou outro que tinha uma evidência, mas não era falado. As pessoas acreditavam que o mundo inteiro era o Oriente e a Europa. Ok? Resumindo, por isso que os textos da Bíblia, os apóstolos sempre falam, o mundo inteiro estava aqui. Realmente, naquele dia que o Espírito Santo desce, para eles, pessoas do mundo todo estavam em Jerusalém. E na verdade estavam, né, irmãos? Realmente, pessoas do mundo todo. E dali, essas pessoas são impactadas e levam o Evangelho para as suas nações. Louvado seja Deus. Amém. Verso 11 fala de judeus também prosélitos. Quem são os judeus prosélitos? São pessoas que não são judeus de nascença, mas que se tornaram judeus ou aderiram à religião judaica. Não são judeus de nascença, ok? Também estavam ali esses religiosos em Jerusalém. E para finalizar, verso 12 e 13 fala de dois grupos. O primeiro grupo era que entre essas pessoas de outras nações tinha o grupo dos perplexos, pessoas que não estavam entendendo nada, estavam
em suas próprias línguas as grandezas de Deus, vai ficar olhando para o outro dizendo: não estou entendendo nada, o que está acontecendo aqui? E o segundo grupo é dos que diziam: eles estão embriagados. Só pode ser isso. Aí você pergunta: mas pastor, então quer dizer que quando alguém está cheio do Espírito Santo parece uma pessoa embriagada? Claro que parece, irmão. Claro que parece, mas não é. Não confunda. Paulo disse em Efésios: enchei-vos do Espírito, mas ele disse: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Solução é uma palavra que significa confusão, uma palavra que significa em vão. O que você faz quando está bêbado, você faz em vão. É por isso que quando você olha para um bêbado, você olha e sente aquela sensação de que a vida está sendo desperdiçada, é uma vida em vão. É isso que significa dissolução. Então, meus irmãos, quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele está falando: olha, assim como alguém quando está bêbado faz, ele está dando um exemplo, assim como alguém quando está bêbado faz o que o álcool orienta, fica cheio do Espírito Santo para você viver fazendo o que o Espírito orienta. É isso que é ficar cheio do Espírito Santo. Tem gente que pensa que é cambalear. Não é isso. Mas seguir aquilo que o Espírito Santo faz, ou fala, ou orienta. Amém. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Quais são as lições que nós podemos extrair ainda mais desse texto? Número 1. Deus está no controle de tudo. Amém. Ele conduziu a igreja de Atos. Ele trouxe o crescimento. E Ele operou por meio dos apóstolos, usando o seu Espírito, operando sinais, prodígios, maravilhas, milagres. E Deus não usou somente os apóstolos, mas usou também outros e outros e outros discípulos que foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Amém? Segunda lição: o desejo de Deus é que a sua igreja cresça. Nós percebemos, irmãos, que o alvo do Senhor, desde a descida do Espírito Santo, era alcançar e evangelizar o mundo todo. Não sei se você já percebeu, mas só tem duas religiões que têm essa ambição de alcançar o mundo todo. Okay? Um é o Islã e a outra é o cristianismo. O Islã, você sabe como é que ele quer conquistar o mundo. Eles querem conquistar o mundo por força. Essa é a religião deles, é assim que eles acreditam, por força, por guerra. E Jesus, quando disse para nós irmos por todo mundo e ganharmos o mundo, o poder que Ele disse para nós usarmos nisso, sabe qual é? A força que devemos empregar nisso para ganharmos o mundo é a força e o poder do amor. Talvez você esperasse algo espetacular, mas é o amor, tá? Amém. Aqui nós vemos o início da igreja. E eu pergunto para você que está aqui nessa manhã, e hoje, qual é o objetivo da igreja do Senhor? Naquela época nós percebemos que tudo girava em torno da evangelização mundial. E hoje? Será que o objetivo da igreja hoje é ficarmos congregando aqui e simplesmente irmos levando nossa vida? Ou o objetivo da igreja hoje ainda é o mesmo? Eu deixo essa pergunta em aberto, para que você medite. Terceiro, se Deus quer que evangelizemos o mundo, o que temos que fazer hoje? Simples, irmãos. Pregar a palavra dele na verdade, sem permitirmos que heresias sejam ensinadas, combatendo os falsos profetas, os falsos ensinos, e assim nós estaremos cumprindo o ide do Senhor também, porque Ele disse para fazermos discípulos. Amém.
Segundo, se Deus quer que evangelizemos o mundo, o que devemos fazer? Orar a Deus, acreditar que o Senhor pode salvar pessoas de perto de você, como parentes, vizinhos e colegas de trabalho. Porque a igreja de hoje parece que se acostumou ao vizinho. Parece que a igreja se habituou ao colega de trabalho. Não, o meu colega de trabalho é incrédulo e tudo bem com isso. Não está tudo bem, não. Aquela pessoa que você vive perto ali deve ser um alvo do amor de Cristo. E se você não vê assim, o problema está em você. E se você não encara isso como uma responsabilidade sua, o problema também está em você. Precisamos renunciar tudo. Se o Senhor quiser nos usar, eu pergunto nessa manhã, Ele pode contar com você?